Caros irmãos, queridas irmãs, todos os anos, no dia 19 de março, durante a Quaresma, a Igreja celebra a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, patrono universal da Igreja. Patrono é uma palavra que significa pai. São José é nosso Pai Senhor, porque Deus o escolheu para ser o pai adotivo de Jesus. E nós sabemos que São José se esqueceu de si e viveu única e exclusivamente para Jesus e para Maria. Impressiona essa firmeza de vontade de São José, quando o anjo aparecia e comunicava a São José a vontade de Deus, imediatamente ele obedecia. A Quaresma é tempo de penitência, de mortificação, de purificação, para que nós lutemos contra o egoísmo e as outras paixões desordenadas, para nós fortalecermos a nossa vontade na luta, no combate contra o espírito maligno, contra as tentações do mal. E São José é nosso modelo de firmeza de vontade. São José era capaz de cumprir a ordem do Senhor imediatamente. Se esquecia de si mesmo, porque amava a Deus e por amor a Deus abriu mão de seus planos, de seus projetos pessoais, para fazer aquilo que Deus lhe mandava. Todos os anos, esta solenidade coincide com o tempo da Quaresma, e nós devemos tomar São José como exemplo, como nosso Pai Senhor, nosso protetor, nosso guia. Ele que protegeu a Sagrada Família, o tesouro mais precioso de Deus na terra, o seu Filho encarnado, Jesus Cristo, e a bem-aventurada Virgem Maria. A São José foi confiado este tesouro de Deus, para que ele o protegesse, para que ele o guardasse, as primícias da Igreja. E por isso ele é também nosso protetor, e por isso ele é também nosso Pai. A segunda leitura de hoje nos fala do patriarca Abraão. A partir dele, pela sua fé, nasceu o povo de Deus da antiga aliança. Deus prometeu o mundo como herança a Abraão, por causa da justiça que vem da fé. Abraão acreditou em Deus, também, como São José, obedeceu o que Deus lhe mandava: sai da tua terra, vai para o lugar que eu te mostrarei. Sem garantias, sem seguranças, apenas confiando na palavra de Deus. Sai da tua terra, deixa a tua
segurança, deixa o teu conforto e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu te darei essa terra, eu te darei uma descendência. Abraão é nosso pai na fé, é um dos patriarcas, e São José foi constituído também ele patriarca da nova aliança, patriarca do novo povo de Deus. O Evangelho de hoje diz que José era um homem justo, um homem santo, um homem de fé. A obediência da fé que nós vemos em Abraão, nós vemos também em São José, essa disponibilidade para fazer a vontade de Deus, essa prontidão, sem titubear, sem pensar duas vezes, sem colocar nenhum tipo de condição, sem murmurar, sem reclamar, sem questionar Deus, mas por que desse modo, por que não de outro modo? Esse é o exemplo que São José nos dá, de fé robusta, de fé firme, autêntica, a obediência da fé, que é ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus e se submeter a ela imediatamente. E também a humildade de São José, que uma das características mais marcantes dele é o seu silêncio. Nós sabemos que Deus fala no silêncio. São José era um homem contemplativo. Nós dizemos, com razão, que São José é o primeiro entre todos os santos, depois da Virgem Maria, é claro, mas a Virgem Maria é a cheia de graça, portanto ela está muito acima de todos os santos. Por isso a igreja presta um culto de hiperdulia a Nossa Senhora, mas presta um culto de protodulia a São José, portanto venera São José em primeiro lugar. No céu, acima de todos, está Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abaixo de Deus, infinitamente abaixo de Deus, porque é uma criatura, a Virgem Maria. E muito abaixo dela, São José e depois todos os santos, incluindo os anjos. A igreja sabe que São José era um homem de grande santidade. Então, nós vemos, admiramos, na vida de tantos santos, que eram contemplativos, que eram tão íntimos de Deus, amigos de Deus, nós nos admiramos com os dons extraordinários, sobrenaturais, que Deus concedeu a tantos santos. E, no entanto, nós sabemos que São José é maior do que todos eles. A santidade de São José é algo extraordinário. E ele recebeu essa graça em virtude do papel único que ele devia desempenhar na história da salvação. São José era um homem contemplativo, um homem silencioso, humilde. Por isso o Evangelho diz que ele pensava, ele ponderava, quando ele descobre que Maria está grávida, e ele conhece a santidade de sua esposa, que ele amava profundamente. Ele pondera, ele pensa que seria melhor abandoná-la em segredo. Ele se sente
indigno, incapaz, não merecedor. E o anjo lhe diz: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Todos nós sentimos medo. O medo é humano, faz parte da nossa humanidade sentir medo. O medo muitas vezes nos preserva de muitos perigos, mas nós não podemos deixar que o medo nos paralise. Jesus também sentiu medo. Lá no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, nós sabemos que Jesus sentiu uma agonia mortal, uma angústia suprema, o medo da morte, do sofrimento. Mas Jesus orava dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Também São José ponderava ali se era melhor abandonar Maria em segredo para permitir que Deus cumprisse a sua vontade, realizasse o seu plano. O anjo vem justamente para dizer a São José: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Você também está incluído nesse plano de Deus. É natural sentir medo, mas nós não podemos deixar que o medo nos paralise, que o medo nos impeça de fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então vamos pedir a São José, nesta sua solenidade, Ele que é nosso Pai e Senhor, Ele que nos protege, Ele que é nosso modelo. Como os pais devem ser modelo para os seus filhos, Ele que é nosso exemplo, nosso herói, que nós admiramos, que nós veneramos com amor filial. Peçamos a Ele essa firmeza de vontade, essa vontade resoluta, a obediência da fé, a humildade, a pureza de coração, a castidade, tantas virtudes que nós vemos resplandecendo em São José. E, sobretudo, que Ele nos ensine a amar a Virgem Santíssima e Jesus como Ele amou. E que quando chegar a hora da nossa morte, nós possamos morrer como São José, nos braços de Jesus e de Maria, em estado de graça, porque uma boa morte não é morrer de repente, não é morrer dormindo, não é morrer sem sofrimento, como as pessoas pensam hoje em dia. Uma boa morte é morrer em estado de graça, é morrer na amizade de Deus, é morrer como São José, que é o padroeiro da boa morte, morrer nos braços de Jesus e de Maria. Amém.